trazer nessa noite uma palavra das Escrituras Sagradas para a nossa meditação. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês novamente para estudarmos aquilo que Deus tem para nós no estudo da sua palavra nesta terça-feira. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus continue abençoando o nosso ministério, abençoando o povo de Deus aqui em Valparaíso e no nosso Brasil. Estamos orando pela nossa nação, estamos intercedendo a Deus e cremos que Deus já está agindo, Deus já está operando em resposta às orações que a igreja tem levantado em favor da nossa nação, em favor das nossas famílias. Amados irmãos, para mim é um prazer, é uma honra, um privilégio que o Senhor tem me concedido poder estar aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Quero lhe convidar nesse momento para orarmos e pedirmos a presença de Deus e a direção dele na meditação que vamos ter dentro de um assunto muito importante nos dias em que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre as obras do Espírito Santo na vida do crente. Você pode orar comigo agora? Então, amados, oremos, invoquemos o nosso Deus. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, para suplicar a Ti, ó Deus, a Tua presença conosco, a Tua direção na meditação da Tua palavra agora. Pois cremos que o Teu Espírito, Senhor, que inspirou, ó Deus, a cada um dos Teus servos para escreverem aquilo que hoje, ó Deus, temos como palavra de Deus para nós, que esse mesmo Espírito, Senhor, venha nos ensinar e venha, Senhor, confirmar em nossos corações tudo aquilo que vamos, ó Deus, receber. Em nome de Jesus, abençoe esse lar, essa família que agora participa, Senhor, conosco, que estará recebendo essa palavra, Senhor, que ela venha como um bálsamo em suas vidas, que essa palavra venha como uma fonte, Senhor, que venha saciar a sede espiritual, a sede dos teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, para sermos fortificados, edificados nessa palavra, Senhor Deus, incomparável, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre aquela pessoa especial da Santíssima Trindade que está nos acompanhando até o dia da vinda de Cristo. As obras do Espírito Santo na vida do crente, elas se manifestam de muitas maneiras e nós vamos estudar algumas delas aqui nessa noite. E eu espero e tenho certeza que esse pequeno estudo que vamos trazer pode despertar no irmão, na irmã, o desejo de aprender mais sobre o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu quero lhe convidar a estar com sua Bíblia em mãos. Quero iniciar o estudo lendo João capítulo 14, verso 26, que nos diz, palavras de Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Nós cremos, queridos, e não temos dúvidas de que o Espírito Santo de Deus, ele é o outro Consolador, aquele que veio para continuar a obra de Jesus,
Então, amados, eu quero inclusive ler aqui na tradução da nova tradução transformadora. É interessante que aqui ele diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. É interessante aqui essa tradução, porque ela aqui mostra que o Espírito Santo é o representante de Jesus aqui na terra. Ele é aquele que continuaria a obra de Deus aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esse estudo é muito importante das Escrituras. Estudar sobre o Espírito Santo é entender o propósito de Deus com a igreja. Estudar sobre o Espírito Santo é entender a direção que Deus quer que a igreja tenha. Estudar sobre o Espírito Santo é se colocar na direção e na vontade de Deus para que a igreja possa ser conduzida no caminho que Deus deseja. Infelizmente, em muitos movimentos religiosos ditos cristãos, o Espírito Santo ele não se manifesta mais, ele não encontra mais lugar. E é muito triste observarmos isso. Muitos movimentos iniciaram, mas sem a presença dele, nenhum movimento ele vai ter uma continuidade satisfatória. O sucesso de uma igreja, o sucesso de um ministério, está acima de tudo na presença e na aprovação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E o estudo na teologia que trata do Espírito Santo se chama paracletologia. Vem de paracleto, que vem aqui desse texto de João 14, quando o Espírito Santo é chamado de Consolador, no grego paracletos, aquele que é chamado para estar ao lado. Então nós temos um forte guia, nós temos um guia que pode nos ajudar, pode nos orientar, pode nos conduzir de uma maneira vitoriosa. Louvado seja Deus. Amém? Quando estudamos sobre o Espírito Santo, nós vamos ver alguns símbolos que são representações visíveis das obras invisíveis que o Espírito Santo realiza. Então a palavra de Deus apresenta alguns símbolos para representar a pessoa do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, como símbolos, a água. Lá em João 7, Jesus convida as pessoas que tivessem sede que fossem a Ele, porque rios de água viva fluiriam do seu interior, e ali ele falava acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado como água, como vento. Lá em Ezequiel 37, na profecia de Ezequiel, nós vemos o Espírito representado ali no vento. Inclusive, quando nós lemos em João capítulo 20, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito. No original hebraico, lá em Gênesis, quando fala que o Espírito pairava, ruach em hebraico, fala de um vento que se movia, como um vento se movendo. Nós temos também o Espírito representado como fogo. A Bíblia diz em Hebreus 12, 29, que Deus é um fogo consumidor. Deus ali, podemos nos referir também ao Espírito Santo, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Além de água, vento e fogo, o Espírito é representado
por meio da pomba. No batismo de Jesus, o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus. Mateus 3,16. O Espírito também pode ser representado como o azeite. Vamos nos lembrar da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, e que ele está representado ali no azeite, que foi o diferencial entre as virgens sensatas e as virgens insensatas. As virgens sensatas tinham azeite. Ali, com certeza, podemos fazer uma aplicação acerca do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo também é simbolizado como o selo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, e capítulo 4, verso 30, nós vamos ver que o Espírito é simbolizado pelo selo. Fomos selados pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo para a nossa redenção. Então, nós vemos aqui alguns dos símbolos que podem representar as ações invisíveis do Espírito Santo de Deus. Tá? Uma certa vez, um testemunho de Jeová, eles ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus, e ele quis argumentar comigo através desses símbolos do Espírito Santo, dizendo que se o Espírito é simbolizado por coisas inanimadas, é porque ele é algo inanimado, é uma força ativa, uma energia de Deus. Porque a água, o vento, o fogo, o azeite ou o selo são coisas inanimadas. Aí eu contra-argumentei dizendo, se eu seguir essa lógica sua, então Jesus não é uma pessoa, porque ele diz, eu sou a porta. Jesus, ele mesmo, ele se apresentou usando o símbolo da porta, e porta é um objeto inanimado. Então, cai por terra o argumento deles de não aceitar a personalidade do Espírito Santo por ele ter símbolos de coisas inanimadas. Muito bem, queridos. Nós vamos aqui, então, destacar nesse estudo de paracletologia, o estudo sobre o Espírito Santo, a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, eu quero destacar aqui a personalidade do Espírito Santo. Ele verdadeiramente é uma pessoa. Ele apresenta características de uma pessoa. Acerca da divindade dele, como a terceira pessoa da Trindade, nós podemos ministrar em um outro estudo, porque é um assunto muito vasto, muito rico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas vamos aqui destacar as características da personalidade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo pensa. A Bíblia diz em Romanos 8, 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Então, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Então, aqui mostra que o Espírito Santo, ele tem intenção, ou ele pensa, ele tem propósito. E isso é uma característica de uma pessoa, não pode ser de algo inanimado. Outra característica que nós encontramos é que o Espírito Santo, ele tem desejos. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Então, o Espírito Santo deseja, ele tem vontade. Então, isso são características da sua personalidade.
Ele pensa, ele deseja. Nós vamos ver mais ainda. Aqui, nós vamos ver na palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus também ama. Ele expressa esse sentimento do amor. Poucas vezes ouvimos na igreja acerca do amor do Espírito, né? Nós vemos o amor do Pai, o amor do Filho, mas a Bíblia fala do amor do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 15, verso 30, está escrito: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, Paulo aqui fala aos romanos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. O mesmo Paulo vai falar que o Espírito tem ciúmes por nós. Então, o Espírito Santo, ele expressa sentimentos, ele ama, ele nos ama, ele habita em nós, ele tem zelo por nós. E aqui a palavra diz que ele ama, ele tem um carinho, ele tem um amor por cada ovelha que foi resgatada pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo se alegra, mostrando outra característica da sua personalidade. Ele se alegra, porque lá em Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito, capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, entre os gomos do Espírito, nós temos, entre eles, alegria. Amados, seria inconcebível imaginar que o Espírito Santo nos daria uma alegria se ele próprio não expressasse essa característica do fruto do Espírito. Então, o Espírito se alegra. E quando é que ele se alegra, irmãos? Ele se alegra quando estamos dentro da vontade de Deus, quando nos submetemos à palavra do Senhor. O Espírito se alegra quando buscamos nos fortalecer e nos edificar nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima e não as coisas que são aqui dessa vida. O Espírito se alegra quando nós nos apresentamos diante de Deus como vasos para serem cheios e usados como vasos de honra na casa do Senhor. O Espírito se alegra, né? Nesses últimos dias, o Espírito, ele tem se alegrado com aqueles que têm se levantado no meio da igreja para serem usados em suas mãos. Aqueles que deixam o eu de lado e entronizam a Jesus em seus corações. O Espírito Santo se alegra. O Espírito se alegra quando buscamos seus dons. O Espírito se alegra quando buscamos o enchimento dele na nossa vida, para recebermos esse revestimento. O Espírito se alegra. É outra característica da personalidade do Espírito Santo. Outra característica, o Espírito Santo nos encoraja, irmãos. Nesses dias tão difíceis, com tantas preocupações, o Espírito nos encoraja, né? A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 9, verso 31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então aqui nós vemos o cumprimento daquilo que Jesus falou lá em João 14, que ele enviaria outro Consolador. E aqui mostra
o Espírito dando consolo para as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. E elas tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam. E aquele mesmo Espírito que realizava essas obras na igreja, esse mesmo Espírito está conosco sobre a igreja hoje. E com certeza eu creio, amados, que assim como ele fez com as igrejas da Judéia, da Galiléia, de Samaria, ele quer fazer com a igreja do Senhor hoje sobre a terra. Ele quer trazer paz, ele quer trazer edificação, ele quer trabalhar na multiplicação, no crescimento da igreja. Mas devemos buscar essa direção que ele pode nos dar, né? E a igreja se multiplicava porque eles andavam no temor do Senhor e eram consolados pelo Espírito Santo. Que a igreja hoje de Cristo, que cada membro individualmente possa receber esse consolo, possa receber esse encorajamento da parte de Deus. Paulo vai dizer também em outra passagem que não recebemos o espírito de temor ou de covardia, né? Mas o espírito de fortaleza, de ousadia para esses dias que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Outra característica do Espírito Santo aqui é que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele fala. Lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Então, o Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala, ele continua falando com a igreja. Lá em Atos 13, é o Espírito Santo quem fala com a igreja para separar a Barnabé e a Saulo para a obra que Deus os havia chamado. É o Espírito Santo que fala e ele continua falando hoje em nossos corações. E eu pergunto, uma energia, uma força ativa, ela tem essa característica de poder se pronunciar? Não, somente uma pessoa. Nós vemos ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados irmãos, o Espírito, ele fala com a igreja, ele orienta, ele se expressa para a igreja através dos seus vasos, e aqui diz, ele alerta para que estejamos apercebidos ou atentos, porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, amados, nesses dias em que nós estamos vivendo, com tantas doutrinas, com tantos ensinamentos, é profeta que se levanta aqui, é profeta que se levanta ali. Como saber? Você pega um livro, julgamos muitas vezes o livro pela capa. Vamos ler algo nas mídias sociais, ou somos presenteados com um livro, e aquilo que está diante de nós pode trazer edificação. Como vamos fazer? Ouvindo a voz do Espírito de Deus. Ele vai falar no nosso coração, ele vai testificar no nosso coração. Se ele testifica com o nosso espírito, conforme diz a Bíblia, que somos filhos de Deus, ele vai nos testificar outras coisas também. Ele vai falar conosco. E vamos estar alertas. Vamos estar atentos. Que ele vai estar nos orientando. A Bíblia também mostra uma outra característica do Espírito Santo, a sua personalidade, que é que ele nos ensina.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, verso 13, palavras do apóstolo Paulo, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então aqui mostra, Paulo falando aos Coríntios, que o Espírito Santo ensina. E vai casar com o que Jesus falou em João 14, ele vos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso professor maior. Ele inspirou cada escritor da Bíblia para que fosse registrado aquilo que é a palavra de Deus. E esse mesmo que inspirou, ele é o nosso professor hoje, para nos orientar em tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E se alguém se desviar, seja em que tamanho for esse desvio, o Espírito vai confirmar isso no nosso coração, se alguém se desviar da doutrina ou do ensinamento da palavra. Outra característica da personalidade do Espírito Santo é que ele pode se entristecer. É possível entristecer o Espírito Santo. Então mostra aqui uma característica da sua personalidade, ele tem sentimentos. Ele não apenas ama, mas ele também pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, verso 30, diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui também que é possível entristecer o Espírito Santo. É possível resistir a ele e é possível entristecê-lo também. Então, a recomendação que nós temos na palavra de Deus é que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu falei alguns instantes atrás de como podemos alegrar o Espírito, pois fazendo isso não vamos trazer tristeza para ele. Ele pode ser entristecido. Nós temos que cuidar desse vaso, que é o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Se nós não estivermos zelando corretamente desse vaso, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Né? Então, tenhamos cuidado. Ouçamos aquilo que ele coloca em nosso coração, como o melhor para nós. Amados irmãos, outra característica da personalidade do Espírito Santo é que é possível insultar o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, verso 29 diz, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Então aqui vemos, através do escritor aos Hebreus, que o Espírito Santo pode ser insultado ou blasfemado, e isso é um risco, porque nos evangelhos Jesus declarou que todo pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia, o insulto ao Espírito Santo, não haverá perdão para aquele que o pratica, nem nesta vida, nem na vida vindoura. O Senhor Jesus declara isso. Então, tenhamos muito cuidado. Aqueles que já experimentaram ou têm experimentado o Espírito Santo precisam ter muito cuidado com as suas atitudes, com aquilo que está no seu coração, porque isso pode ser expresso e a pessoa, ela se afastando de Deus, ela pode infringir nesse pecado terrível. Muito cuidado. Ainda acerca da personalidade do Espírito Santo, ele pode ser resistido.
Atos capítulo 7, verso 51, diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui estava falando sobre os adversários do Evangelho, que perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos. Aqueles judeus que combatiam a pregação do Evangelho. E aqui mostra que eles sempre resistem ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode ser resistido. Aqui mostra outra característica dele. E para finalizar essa primeira parte aqui da personalidade dele, uma última característica que eu queria destacar aqui com os irmãos é que é possível tentar mentir para o Espírito Santo. Ananias e Safira fizeram isso lá em Atos capítulo 5. Nós vemos lá nos versos 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, aqui nesses dois versos de Atos capítulo 5, tanto o verso 3 complementa o verso 4, como o verso 4, ele ressalta o que foi dito pelo apóstolo Pedro no verso 3. O Espírito pode ser, podemos tentar mentir para o Espírito Santo, esconder dele algo. Aqui mostra a sua personalidade. Apesar de que não adianta, né? Para onde fugiremos do Espírito? Não há pessoa alguma que possa se esconder de Deus ou esconder algo de Deus, porque Ele sonda todas as coisas. O Espírito sonda até a todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Então, nós apresentamos aqui, queridos, apenas 11 características que mostram a personalidade do Espírito Santo de Deus. Agora, queridos, eu quero, nessa segunda parte, eu quero compartilhar com vocês as obras que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Falamos da sua personalidade e agora vamos aqui destacar algumas das obras que o Espírito Santo realiza na nossa vida. A primeira coisa, em primeiro lugar, ele convence o homem do pecado. João capítulo 16, versos 7 e 8, diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Palavras de Jesus. O Consolador que ele iria enviar, esse Consolador, quando ele viesse, iria convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, amados, nenhum pecador teria consciência, nenhum de nós teria consciência do seu pecado, nem chegaria ao arrependimento sem a obra, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa aqui é que ele convence o homem do pecado. Eu fui convencido do meu pecado, você foi convencido do seu pecado, éramos escravos do pecado, mas através desse convencimento do Espírito Santo, nós nos arrependemos, nós exercemos fé e obediência àquilo que ele nos ensinaria.
É Ele, o Espírito Santo, amados, é quem nos convence de pecado e abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Somente o Espírito pode fazer isso. Então, amados, sempre tenhamos em mente que, por mais que nos esforcemos, deixemos a cargo do Espírito Santo o convencimento de uma vida que necessita se arrepender, necessita exercer fé para a salvação e obedecer e caminhar nos caminhos do Senhor. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Em segundo lugar, ele regenera o pecador. Ele convence o pecador do seu pecado, nós lemos aqui, e agora ele regenera o pecador. João capítulo 3, verso 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavras de Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é o Espírito Santo que não só convence o homem, mas é ele quem regenera o pecador. É ele que torna o homem uma nova criatura. O homem concebido em pecado, ele nasce com a natureza inclinada para o pecado e não pode mudar a si mesmo, por mais que tente, por mais que se esforce. Somente o Espírito Santo pode mudar o nosso interior, a nossa alma e nos fazer uma nova criatura. Somos regenerados, nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode nos dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Só pela obra do Espírito Santo o pecador pode ser regenerado, nascer de novo e fazer parte da família de Deus. Amém, queridos? Essa é a segunda coisa que o Espírito Santo realiza na nossa vida. A primeira, ele nos convence. A segunda, ele nos regenera. Em terceiro lugar, ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Nós lemos em Efésios, capítulo 1, versos 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E o verso 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, ele, o Espírito Santo, nos sela como propriedades exclusivas de Deus agora. Nós temos uma marca, irmãos. E essa marca é dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Quando cremos em Cristo, pela pregação do Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. O selo fala de propriedade. Passamos a pertencer à família de Deus. O selo fala também de pureza. A obra realizada em nossas vidas, em nós e através de nós, ela é genuína, ela é pura, ela é verdadeira, porque ela é operada pelo Espírito de Deus. O selo fala também que ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. Temos uma segurança eterna. O selo fala de inviolabilidade. Ou seja, somos blindados espiritualmente por Deus, como propriedade dele. Então, nada, nem mesmo o adversário de nossas vidas pode nos tocar, a não ser por permissão de Deus, porque somos propriedade exclusiva de Deus. Estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Somos ovelhas do Senhor. Em quarto lugar,
Outra obra do Espírito Santo é que ele é o penhor que nos dá a garantia da nossa redenção. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 14, diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isso significa, irmãos, que ele é a nossa garantia, a garantia da nossa redenção. Muitas pessoas aí fora não entendem por que nós, os servos de Deus, falamos que temos a certeza da nossa salvação. Se o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, se o Espírito nos sela com selo para nos mostrar que somos agora propriedade de Deus, e que esse penhor, esse selo que ele nos confere, nos dá a garantia da nossa redenção, podemos então crer naquilo que Paulo fala aos Romanos capítulo 8, que aqueles que estão em Cristo Jesus, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação para nós, nós podemos crer na nossa redenção, na nossa salvação. Porque ele, o Espírito, nos confirma isto. Não é a nossa religiosidade, não é as nossas boas obras, as nossas ações, não, que vão nos dar essa certeza. É o Espírito habitando dentro de nós. Amém? No exato momento em que depositamos nossa fé em Cristo e recebemos a vida eterna, o Espírito Santo nos é dado como garantia de que aquela obra que foi começada em nós será completada até o dia final. Aquilo que Deus inicia, Ele não deixa pela metade. É como um anel de noivado, esse selo, que sinaliza a promessa da consumação dessa união nossa com Cristo. O Espírito em nós é essa garantia divina que na glorificação seremos apresentados como a noiva imaculada e sem defeito ao noivo celestial. Oh, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em quinto lugar, outra obra que o Espírito Santo realiza, ele imerge o crente no corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e todos temos bebido desse mesmo Espírito. Aqui fala que é o Espírito Santo que nos faz ingressar na igreja invisível de Jesus. O batismo em águas, ele nos confere o nosso testemunho público e a nossa associação visível no corpo local da igreja. Mas o Espírito Santo realiza em nós um mergulho no corpo espiritual que é a igreja. Então nós fazemos parte da família de Deus, não só por causa de uma carteira ou de um ritual que passamos, cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina, mas pelo próprio ingresso que o Espírito, ele realiza ao nosso favor. Amém, queridos? Nós vamos entender que todo aquele que crê em Cristo é introduzido na igreja de Deus, o corpo de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Tá? Nenhuma denominação religiosa ou rito pode nos fazer participantes da igreja invisível de Cristo, cujos membros estão arrolados no céu, senão o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor para o ingresso no corpo espiritual. Amém? E, em sexto lugar,
Outra obra maravilhosa que o Espírito Santo nos concede, ele dá poder aos santos para testemunhar. A capacitação para sermos testemunhas de Jesus, ela vem única e somente pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui vai confirmar as palavras de Jesus depois da sua ressurreição, quando ele falou em Lucas capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou isso para os apóstolos. Ele havia ressuscitado, ele disse para os apóstolos: fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eu vos enviarei a promessa de meu Pai. E ele falou: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então essa capacitação, esse poder espiritual para testemunhar com ousadia a palavra de Deus, ela vem da parte do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal e nós continuamos crendo que é o Espírito quem separa, quem fala com a igreja, é o Espírito que capacita, é o Espírito que fortalece, que nos concede a capacidade, o poder para testemunhar a palavra de Deus, o Evangelho, para resgatar as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma promessa do Pai. Isso foi profetizado no livro do profeta Joel. Está escrito, profecia, muito tempo antes daquilo que viria a acontecer no dia de Pentecostes. O próprio apóstolo Pedro testemunhou que ali era o cumprimento do que Deus havia falado através do profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então aquilo começou a se cumprir no dia de Pentecostes e vem se cumprindo até os nossos dias. Então, amado irmão, amada irmã, busque esse revestimento para a sua vida, se você ainda não tem. Busque essa capacitação de Deus. A obra do Senhor precisa ser realizada, não na nossa força, não na nossa vontade, não nos nossos desejos puramente humanos, mas na capacitação do Espírito Santo de Deus. A Assembleia de Deus, irmãos, ela cresceu, cresceu e cresceu, não foi somente pela capacidade humana daqueles que se colocaram diante de Deus, foi através do Espírito Santo que estava sobre eles, assim como a igreja lá em Atos. E a igreja precisa continuar com esse combustível espiritual. Não pode ser trocado por outro. Hoje, muitos estão usando muitos artifícios para levar o Evangelho. O Espírito Santo continua sendo único, incomparável na pregação da palavra de Deus. E vamos fazer diferença nesses dias em que o mundo está conturbado. É pelo Espírito de Deus em nós. Nós vamos mostrar diferença para esse mundo. Louvado seja Deus. Não há testemunho eficaz do Evangelho sem poder, e não há poder sem a operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do braço da carne, mas na virtude e no poder do Espírito Santo. Ele dá poder à igreja para sair da especulação doutrinária, para o campo da ação missionária. Louvado seja Deus. Ele capacita a igreja a romper barreiras culturais, étnicas e religiosas,
a fim de que o Evangelho chegue até os confins da terra. Quantos testemunhos de tribos hostis, tribos que eram incomunicáveis e que abriram seus corações para os missionários que levaram a palavra. Como poder entender isso, irmãos? Corações endurecidos, mesmo na nossa dita civilização, somente podemos explicar com a ação do Espírito Santo. Pessoas, outrora doutas, cultas, mas que se dobraram diante da ação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre a grande comissão. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha vitoriosamente em sua jornada rumo à glória. Nós precisamos, amados, do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, meu querido, a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe o seu lar, os seus projetos, mas sempre se coloque na direção do Espírito de Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós mostramos aqui no estúdio dessa noite que ele é uma pessoa que ele deseja o melhor para nós. Ele tem zelo por nós. Ele deseja nos capacitar. Ele tem os dons. Quantos dons, olha, ele dá dons espirituais para os salvos. Ele capacita. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos muitos dons que ele concede à igreja. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra da fé, ele dá os dons de curar, a operação de maravilhas, o dom da profecia, o discernimento de espíritos. Ele concede a variedade de línguas, a interpretação delas. O Espírito Santo é quem concede os dons, a capacitação para nós fazermos a obra do Senhor e para sermos vitoriosos na nossa vida pessoal. Amém, queridos? Que ele permaneça na sua vida, que ele permaneça dirigindo os seus passos, que ele continue falando ao seu coração, esteja atento para ouvir a voz maravilhosa desse Espírito Santo. Ele continua falando conosco. Lá no Apocalipse capítulo 2, a respeito da profecia que Deus havia entregue para João, a visão que Deus havia entregue para João, é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito hoje continua falando conosco, que você possa ouvir essa voz maravilhosa do Espírito Santo. Que a igreja do Senhor seja abençoada na sua marcha, na dependência total do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha abençoar a sua semana, que você seja próspero. Quero agradecer a participação de cada irmão aqui, que participou aqui no nosso portal. Quero rogar as vossas orações por nós, as orações pelo nosso ministério, pela nossa igreja, pelo nosso campo. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos e cremos que Deus ainda vai continuar, através do Espírito Santo, levantando vidas para estarem realizando a sua obra e que possamos ver o crescimento da obra de Deus no meio das nossas famílias e ainda nos nossos dias, vidas se consagrando e se colocando à disposição do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Quero orar agora agradecendo a Deus por esse momento e que Deus possa lhe conceder uma noite abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de aqui estudarmos, ó Deus, acerca, Senhor Deus, da tua palavra, daquilo que ela nos ensina, ó Deus. E queremos te louvar, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã,
que participou desse estudo, abençoando, Senhor Deus, a cada vida, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor Deus, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu peço que essa palavra hoje, Senhor, venha ao coração de cada irmão, de cada irmã, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos encorajar, ó Deus querido, nos direcionar para sermos vitoriosos, ó Deus, na nossa caminhada, andarmos na tua presença, Senhor, fazendo a tua vontade, ó Deus, agradando a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, rogamos a ti, Senhor da glória, abençoa os teus filhos, ó Pai, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos.